Olá pessoal, nesse vídeo vamos abordar o tema Projetos Saneamento Sem Fronteiras, onde foi escolhido então o filtro anaeróbio ascendente. Meu nome é Peter Hansbrau e juntamente com o meu grupo, que é constituído pela Ana, Bruno e Marcelo, vamos explicar como funciona esse sistema tão importante para o saneamento em pequenas comunidades. E eu vou focar especialmente no conceito, funcionamento, as recomendações normativas e na disposição final do efluente tratado. Então, primeiramente eu queria estar mostrando a vocês o que é o filtro anaeróbio. Bom, o filtro anaeróbio ascendente é um reator biológico de leito fixo utilizado no tratamento complementar do esgoto doméstico. O sistema é preenchido com um meio suporte, como brita ou plásticos, como é o caso das biomídias, onde ocorre a formação do biofilme de micro-organismos anaeróbios. Após o esgoto passar pela fossa séptica, que eu vou falar no próximo slide também sobre isso, sobre a fossa séptica, ele entra no filtro, que tem como principal objetivo remover ainda mais a matéria orgânica dissolvida. Esse processo aprimora a qualidade do efluente, tornando-o seguro para a destinação ambiental. Então vocês podem ver aqui nessa figura a representação então desse filtro anaeróbio, mostrando os principais compartimentos existentes nele. Então, como eu falei, eu falo sobre as fossas sépticas e as recomendações normativas sobre isso. Então, a NBR 17.076, que é a mais atual que a gente se baseia, recomenda que o filtro anaeróbio ascendente seja precedido por uma fossa séptica, que atua como um tratamento primário. A fossa séptica retém e digere os sólidos presentes no esgoto, melhorando o desempenho do filtro anaeróbio. Quando tem essas duas unidades, então, associadas, aumentamos tanto a eficiência na remoção dos poluentes quanto a proteção ambiental. Essa solução é a mais adotada em sistemas compactos e é indicada nos esquemas das normas técnicas brasileiras, da NBR. Então, vocês podem ver aqui nessa imagem que mostrando então esse arranjo, esse conjunto, da fossa séptica mais o filtro anaeróbio, além de também a disposição final, que eu também vou falar mais para frente nos próximos slides. Então, agora indo para o funcionamento do filtro anaeróbio ascendente. Então, no funcionamento desse filtro, após o tratamento primário na fossa séptica, o efluente ele entra pela base do filtro e sobe através do leito de meio suporte, Então vocês podem visualizar aqui nessa linha azul, mostrando o sentido do fluxo. Ele acaba entrando ali, por cima, mas ele acaba descendo nessa tubulação até esse fundo. Aí nesse fundo ele tem um fluxo ascendente, ou seja, ele vai enchendo esse filtro, e aí ele vai passar por esse fundo falso, que essa material em amarelo, destacado em amarelo, é o fundo falso, onde tem alguns furos para conseguir passar essa água. Então, o efluente ele passa e já tem uma espécie de filtro aí, nesse fundo falso, os sólidos maiores acabam sendo retidos também, E aí nesse meio suporte, onde tem as destinadas as biomídias ou então as britas, onde está fixado, o biofilme, ele acaba então por formar esse meio mineral repleto de micro-organismos que decompõem a matéria orgânica restante. E aí esse processo acaba gerando então biogás e reduz substancialmente a DBO e outros poluentes do esgoto. Então aqui acaba liberando esses gases, por isso que até tem uma saída para os gases. E aí aqui em cima vocês podem visualizar até o nível d'água aqui mostrando que aqui tem uma canaleta vertedora. Então conforme esse fluxo ascendente vai ocorrendo, ele acaba atingindo o nível da canaleta vertedora e acaba então decaindo então para essa canaleta e seguindo o fluxo para fora da fossa séptica. Da fossa séptica não, do caso do filtro anaeróbio. Então, como vocês podem visualizar, esse é o funcionamento, um funcionamento bem simples, inclusive, desse tipo de tratamento complementar. Então, esse foi o tipo de funcionamento. E aí, falando agora sobre a disposição final, depois,
do processo do filtro anaeróbio. Então, após todo o processo de tratamento, o efluente ele precisa ser corretamente destinado, conforme determinada a NBR, né, 17.076. As principais opções são as infiltração no solo, por meio de um sumidouro ou uma vala de infiltração, ou um lançamento controlado em corpo hídrico. A escolha depende da legislação local, né, e da qualidade final do efluente. O objetivo central é proteger, então, sempre a saúde pública e o meio ambiente. Então, vocês podem visualizar nessa imagem aqui um exemplo, né, de uma disposição final, né, como é o caso desse sumidouro, como vocês podem visualizar. Então, agora eu vou passar a palavra para o Marcelo. Bom, eu sou o Marcelo e agora nessa parte eu vou tentar trazer aí as condições ambientais mais relevantes para a implantação do filtro anaeróbio. É fundamental se aprofundar também em outras condições que podem variar dependendo da localidade que você está implementando o sistema, né? Mas aqui eu estou tentando destacar as mais relevantes realmente, que meio que qualquer lugar que você for implementar esse sistema, você tem que ter essa atenção. Então, iniciando pela temperatura, a gente sabe que a atividade microbiana anaeróbia, ela é dependente da temperatura, né? Então, os filtros anaeróbios, eles vão ter uma faixa ali de operação, que a gente chama de faixa mesofílica, variando ali entre 25 e 40 graus, isso para ter um bom desempenho. Inclusive, em climas mais frios, o desempenho ele vai tender a cair, que pode ser necessário um aquecimento, mas isso vai depender muito da localidade, não é o comum aqui para o litoral do Paraná. Bom, a gente tem a questão do pH, que a gente chama de pH ótimo para metanogênese, né? Que costuma ficar ali entre 6,8 e 7,6, um pH neutro, né? E tem que ter uma atenção no pH, já que ele pode sofrer ali desvios, né? Seja por uma acidificação de alguma substância ali, de alguma questão. Então é algo que pode ter que se acompanhar ali durante o processo, né, do tratamento ali do seu efluente. Quanto ao tempo de detenção hidráulica, na minha visão, ele é um dos parâmetros ali mais importantes dentro de um projeto, tanto na questão do dimensionamento, né, como você acompanhar se isso está ocorrendo bem posteriormente, porque um tempo de detenção muito baixo, ele vai diminuir o contato que o seu efluente tem com o biofilme, o que vai afetar diretamente, né, ali a remoção da DBO, como que vai acontecer essa degradação da matéria orgânica. E um tempo de detenção muito longo, ele também vai aumentar o volume do seu efluente que está ficando ali no filtro, né? Então isso pode causar alguns problemas. Então é muito fundamental se atentar a essa questão do tempo de detenção hidráulica. Tem a questão do meio suporte, né, que vai ser nosso material filtrante, né? É importante que ele tenha uma porosidade, que ele seja inerte, né? Então trabalhar ali com britas, as biomídias, né, esferas de polietileno, cerâmica, enfim, tudo isso para favorecer essa formação do biofilme, né, e essa escolha, né, desse material vai afetar diretamente nisso. Outra condição que a gente tem também é a dos sólidos em suspensão e a turbidez do afluente, é uma coisa que tem que ter atenção, porque altas frações de sólidos suspensos podem entupir o meio rapidamente, né? Então, frequentemente, quando você vai trabalhar com um filtro anaeróbio, né, você já recebe ali um efluente geralmente que está pré-clarificado. Então, ele já passou por um tanque séptico, né, no mínimo por um gradeamento ou uma decantação, né? Então, é importante considerar isso, né? Caixa de gordura também, enfim. Então, essas são as condições ambientais mais relevantes para ter essa atenção. Bom, para os materiais necessários eu quis trazer os principais materiais que a gente pode utilizar aí na implementação do filtro anaeróbio. Então, eu dividi em algumas categorias, começando pela estrutura física do filtro. Ele pode ser feito de fibra de vidro, concreto armado, aço inox ou aço revestido com epóxi, no caso de instalações industriais. A gente tem a questão ali da tampa superior e inferior, muito fundamental que ela seja vedada, né, removível, com flange ou parafuso. Tem a questão da camada regularizadora, que é uma espécie de laje que você vai ter ali embaixo do seu filtro, vai formar uma base, né, para ele, vedantes e juntas. Outra categoria seria a do sistema hidráulico, né, que vai conduzir o esgoto. Então, é fundamental, né, ali os tubos de PVC ou polietileno de alta densidade. Esse diâmetro ele vai variar conforme a vazão.
Tem o coletor superior, que geralmente é em espécie de canaleta, com vertedores nivelados horizontalmente. Você pode ter registro para controlar a vazão de entrada, ou a vazão de saída, né? Caixa de amostragem do efluente. Pensando já mais na parte de drenagem e descarte do lodo, tem os tubos guia, aí, né, que geralmente são de PVC com diâmetro maior que 200 milímetros, isso pela própria NBR 17076, enfim. Para o meio suporte, os materiais vão variar também, então pode ser brita, cascalho de rio, biomídia, geralmente de polietileno de alta densidade virgem, esferas de argila expandida, suporte metálico revestido. Bom, e para os materiais biológicos, muitas vezes, né, você é inserido ali no sistema uma parcela de lodo, né, anaeróbio ativo, que vai fazer uma espécie de inicialização, né? Então esse lodo geralmente ele é proveniente de um reator WASB, de uma lagoa, né, de um biodigestor, e ele vai ter o potencial de ativar atividades ali das bactérias inicialmente, o que vai acelerar o processo de digestão. Então ele também é uma opção de material que pode ser incluído ali na implementação do filtro anaeróbio. Agora falaremos do custo aproximado do projeto, considerando um filtro de 1.000 litros que atende uma família de 4 a 5 pessoas. Então, a estrutura física do filtro, né, o pré-fabricado, já com o meio filtrante, custando aproximadamente R$ 2.200. O pré-tratamento, a fossa séptica ou caixa separadora obrigatória antes do filtro, em torno de R$ 1.800. Os materiais hidráulicos, como tubos, conexões, joelhos, registros, caixas de passagem e dreno, em torno de R$ 450. O pós-tratamento, materiais básicos para sumidouro ou materiais para uma vala de infiltração simples, em torno de R$ 700. Materiais de obra, como cimento, areia, brita, tela, materiais de aterro para fundação e cobertura, em torno de R$ 800. E mão de obra para instalação, em torno de R$ 2.500. Além do projeto de orientação, né, um projeto simplificado ou orientação técnica de um profissional para dimensionamento e fiscalização da instalação, em torno de R$ 850, tendo então um total aproximado de R$ 9.300. Falando um pouquinho agora sobre as vantagens e desvantagens desse projeto. Como vantagens, nós temos o baixo custo de implementação e operação, o sistema é relativamente simples e dispensa equipamentos complexos, como os necessários para a aeração em processos aeróbicos, um baixo consumo de energia, né, por não requerer injeção de ar, resulta em um consumo energético significativamente menor, baixa produção de lodo biológico. A produção de sólidos biológicos é consideravelmente menor do que em sistemas aeróbios, reduzindo os custos e a necessidade de instalações para o seu manejo e descarte. É um sistema compacto, necessita de uma menor área para a implementação, sendo mais adequado para locais com restrições de espaço. Produção de biogás, né, durante o processo ocorre a formação de gás metano, que é um subproduto com potencial para ser aproveitado como fonte de energia, e eficiência satisfatória na remoção da demanda bioquímica de oxigênio e a demanda química de oxigênio, geralmente entre 65% e 75% para o esgoto doméstico. Como desvantagens, nós temos a necessidade de pós-tratamento, né? A eficiência na remoção da matéria orgânica e patogênicos geralmente não é suficiente para o descarte direto em corpos d'água, exigindo uma etapa de pós-tratamento para atingir os padrões de lançamento. A possibilidade de odores, né? A ausência de oxigênio no processo pode levar à formação de compostos sulfurados voláteis, resultando na emanação de maus odores, principalmente sulfeto de hidrogênio. Longo tempo de partida, as bactérias metanogênicas crescem lentamente. Isso significa que o sistema requer um elevado tempo para o seu condicionamento e partida até que a eficiência de tratamento desejada seja alcançada e sensibilidade a variações. Possui uma baixa capacidade de tolerar elevadas cargas orgânicas ou cargas tóxicas abruptas, sendo mais sensível a mudanças bruscas na qualidade ou vazão do efluente.
Essas foram as referências utilizadas nesse trabalho. Muito obrigada pela atenção.